Bom, ele promete mudanças na educação, ou no sistema de educação. Eu vou conversar com o ministro Fernando Haddad. Por favor, ministro. Ministro, desculpe o meu tom meio abusado nessa pergunta que eu vou fazer agora, mas é o seguinte: como é que um menino foi nomeado ministro? Você é muito moço, na realidade, né? Quantos anos você tem? Posso perguntar ou é falta? Não, de jeito nenhum. Eu tenho 44 anos. E quando eu assumi o ministério eu tinha 42. Mas há dois precedentes importantes. O Darcy Ribeiro, quando assumiu o ministério, tinha 40 anos, em 1964. E o Gustavo Capanema. O Capanema que foi um ministro importantíssimo. Importantíssimo no Brasil. O Capanema tinha 34 anos e ficou 11 anos no cargo. Mas o Capanema, quando assumiu na época da primeira ditadura Vargas, ou não? Exatamente. Foi antes ou depois do Estado Novo? Isso eu não me lembro. Foi de 34 a 45. Ah, então ele passou pela varredura do Estado Novo de 37 e continuou como ministro. A minha primeira preocupação, você viu que eu mostrei aqui no início, não tem nada inventado ali. E tem alguns casos assim, até bem mais engraçados e mais graves de quantos planetas do nosso sistema solar? E o cara fala 3, a Terra, a Lua e o planeta dos inimigos do Capitão Kirk. Quer dizer, isso numa prova de pré-vestibular, enfim. E eu me lembro que antigamente, só para me situar, quando eu teve uma época que eu fui estudar na Europa. Quando eu cheguei lá, eu estava 2 anos na frente do estudo médio que se fazia na Suíça. E então para mim foi uma surpresa e uma beleza, porque eu fiquei na minha e não quis pular os 2 anos para frente, fui acompanhando a coisa e ficou muito mais fácil para mim. Os colégios, Dom Pedro II, enfim, os colégios públicos eram considerados os melhores, os mais difíceis de você ter acesso, inclusive. Eu sei porque eu tomei bomba em alguns colégios que eu tentei passar na época que havia admissão, né, que nem existe mais, mas antigamente tinha os 4 anos primário, admissão, e aí ginásio, etc. E eu não consegui passar, porque primeiro que eu era um moleque muito aprontava demais, então não estava preparado. Hoje em dia, esse negócio da progressão continuada, que é um nome muito bonito, me parece um desserviço para as gerações atuais e para as gerações futuras, pelo menos para ser aplicado na nossa terra. Eu queria saber como é que o ministro se coloca em relação a isso. Mas antes, eu quero perguntar a sua origem. Você vem da onde? Você é da onde? Nasceu Sou nascido em São Paulo. E aí, seu primeiro projeto de vida era se formar em quê? Ou não tinha? Não, eu me formei em Direito, no Lago de São Francisco, na Universidade de São Paulo. E você é de São Paulo, capital? São Paulo, capital. E se formou em Direito e depois chegou a exercer? Exerci muito pouco tempo, porque em seguida eu prestei o concurso para um mestrado em Economia, na Faculdade de Economia também da USP. E na sequência eu fiz doutorado em Filosofia e hoje sou professor de Ciência Política da mesma universidade, da Universidade de São Paulo. Da USP. Isso. A USP, que era considerada uma das melhores universidades, isso eu estou me referindo à época da ditadura, da repressão, era uma universidade combatente, politizada e com um nível de ensino realmente excelente, extraordinário. Quer dizer, você, claro que já pegou uma época depois, você não chegou a pegar a época da ditadura, da repressão, a não ser quando muito menino, né? A minha graduação foi entre 81 e 85, eu peguei justamente o último mandato de um presidente militar.
Os últimos já na estertores. Já na faculdade, os estertores do processo do regime militar. Eu posso pedir você se sentar um pouco mais junto Lógico. de mim? Obrigado. Não, é que fica mais fácil. E você participou de algum movimento estudantil na época? Eu fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Certo. E eu fui justamente em 85, que foi um ano bastante turbulento, porque em 84 foi a campanha das diretas, eu já era diretor do centro acadêmico e me tornei presidente no ano seguinte. Quer dizer, você tem aí a agulha, a linha, você tem o pio e a plumagem para se dedicar realmente a uma transformação, que eu acho que o que precisa, antes de mais nada, no nosso ensino, é realmente uma transformação. Agora vamos falar da progressão continuada. Como é possível o aluno... Primeiro que eu nem sei mais como é que... Antigamente era 4 anos chamado primário, né? Admissão, depois vinha... Ginásio colegial. E depois o colegial ou científico, né? Ou científico. Pois é, e aí tinha vestibular e a pessoa escolhia. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é do 1 ao... Hoje são 9 anos de ensino fundamental, nós estamos exatamente num processo de transição de 8 para 9 anos do ensino fundamental, que são 2 fases, os anos iniciais e os anos finais, que há uma diferença importante do ponto de vista pedagógico. Depois disso nós temos o ensino médio e depois disso o ensino superior, ou seja, universidade, faculdade, certo. Centro universitário. Eu vou pedir até para o Caio, eu sei que a gente tem no telão aí, mas cobre o nome da menina, por favor, para a gente mostrar. Está coberto o nome da menina? É uma menina de 13 anos e eu gostaria de mostrar no telão. Não se entende nada, era um ditado. Se o ministro quiser olhar aqui para trás, fica mais fácil de não entender. Agora, isso aí, a palavra ditado, que está certa, ela decorou, porque senão não estaria aí escrito. Isso é uma pessoa, essa menina que tem de 12 para 13 anos, escreve assim, ela se considera alfabetizada. Né? Quer dizer, e ela vai passar de ano, depois vai passar mais uma vez de ano, e depois dão um diploma para ela, e ela sai do colégio absolutamente analfabeta. Eu não consigo entender, eu quero que o ministro me explique qual é a vantagem desse ensino, desse negócio da progressão continuada. Olha, nós lançamos no dia 24 de abril o chamado Plano de Desenvolvimento da Educação. É um conjunto de 30 ações que vai desde a creche até a pós-graduação, manter os doutores brasileiros em território nacional fazendo pesquisa. Mas, se você me perguntar qual é o foco deste plano, qual é a ação mais importante do plano, eu diria a você que é acabar com 2 indústrias. A primeira é a indústria da repetência. O Brasil exclui muitas pessoas da escola pela indústria da repetência, quando às vezes não é o caso de repetir o aluno de ano. É o caso de reforçar no contraturno, é o caso de recuperar nas férias, é o caso de fazer uma progressão parcial e não a reprovação. E a outra indústria que causa muito mal ao ensino no Brasil é não a indústria da progressão continuada, mas a da progressão automática. Porque muitas vezes os anos do ensino fundamental são estruturados por ciclo, por exemplo, onde a progressão continuada faz muito sentido. Mas a progressão automática, que é aquela progressão em que você não afere os conhecimentos que devem ser adquiridos em idade própria, essa é ruim para a educação. Porque, de um lado, o menino vai sendo reprovado e acaba evadindo, no caso da indústria da repetência, de outro lado, ele vai progredindo sem os conhecimentos, competências e habilidades adequadas para a sua idade. Quer dizer, em vez de ser educação, o meu receio é que, de repente, no Brasil, o nosso ministério mude de nome para Ministério da Falta de Educação. Porque a pessoa vai indo e não tem cheque, não tem controle,
acaba os ensinos, os primeiros anos do seu ensino, sem saber nada, e é jogado para a vida, vai fazer um vestibular, que hoje em dia é vestibular, mas também é bingo, porque você de repente pode passar, se você tiver a sorte de acertar as perguntas, né? Quer dizer, então, isso eu acho muito preocupante. E não é eu acho que é preocupante no mundo inteiro, quer dizer, os Estados Unidos estão preocupadíssimos, não só com a violência nas escolas, mas também com a falta de interesse dos estudantes em aprenderem alguma coisa, achando que é mais fácil o lado marginal da vida do que o lado real. Então, agora você falou, por exemplo, da indústria da repetência. Mas isso é uma coisa mais fácil de controlar, não é? Quer dizer, como havia antigamente, quer dizer, você ficava a chamada segunda época, né? Passava as férias estudando, exatamente para evitar... Isso se faz muito pouco hoje no Brasil. Acho que nem que se faz. Para a infelicidade dos meninos e meninas, que muitas vezes são obrigados a cursar todo ano novamente. E isso o fracasso escolar, Jô, é um problema gravíssimo para uma criança, para um jovem, para um adolescente. Ele vai criando aquela cultura do desinteresse pela escola, ele afasta o aluno do convívio com os colegas, ele começa a frequentar uma série em que as crianças não têm os mesmos interesses que ele. Ou seja, também é uma coisa muito ruim e não é fácil de controlar. O Brasil é campeão mundial em repetência. Nós temos um problema grave de corrigir questões pela repetência, que às vezes estão ligadas, por exemplo, à disciplina. Muitas vezes a conversa com a família, aproximar a família da escola, envolvê-la nos conselhos escolares, uma conversa com o professor, com a diretora da escola, às vezes um reforço de uma disciplina apenas. Às vezes o aluno está indo mal numa única disciplina, mas tem possibilidades de avanço nas demais. Isso tudo tem que ser cuidado de maneira individualizada. Nós não podemos... O cuidado com a criança na escola tem que ser individualizado. O que nós fizemos em 2005? Nós fizemos uma grande radiografia das mais de 40 mil escolas públicas urbanas no Brasil. O que nós descobrimos? Que muitas das escolas que são consideradas de excelência, que foram consideradas de excelência, continuam sendo escolas de excelência. Você citou o Pedro II no Rio de Janeiro, por exemplo. Pedro II continua oferecendo educação de qualidade para os seus alunos, comparável com a educação de qualquer país desenvolvido. Isso, pelas métricas de qualidade, você pode aferir. O pessoal do Paulo Souza, que está aqui, por exemplo, tem educação de qualidade aqui em São Paulo, muitas vezes aliando o ensino médio à educação profissional. Nós temos todo o sistema federal de educação básica, é um sistema de excelência. Mas aí, sem querer interrompendo, você falou num ponto que eu acho gravíssimo, que é, às vezes, a falta de ingerência do federal no estadual e no municipal. Porque no Rio de Janeiro o César Maia acaba de adotar e dar força à progressão continuada, absolutamente sem controle de ano em ano. Quer dizer, o moleque que sai, o importante é ele cursar e sair para dar espaço, para dar vaga para outras pessoas que entram. Por que é que o Ministério da Educação, num governo onde o federal tem uma importância enorme, não age mais em cima desse tipo de atitudes que são tomadas, às vezes, mesmo em cidades pequenas do estado de São Paulo? De repente o prefeito assume um tipo de ensino, ou de modalidade de ensino, totalmente fora dos padrões. E de repente, o Ministério da Educação fica de mãos atadas diante disso? Nós criamos um indicador, uma espécie de IDH da educação. O IDH é conhecido, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós criamos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Estamos chamando de IDEB. Esse IDEB, o que ele mede? Ele mede, de um lado, o desempenho dos alunos na 4ª, na 8ª e na 3ª série do ensino médio. E, de outro lado, ele mede justamente o fluxo escolar. Quantas crianças estão sendo promovidas, quantas estão evadindo, quantas estão sendo reprovadas. O que esse indicador revela?
Ele revela a qualidade do ensino porque se o administrador decidir repetir as crianças para que as que chegarem à quarta série tiverem um bom desempenho, tenham um bom desempenho, o índice vai acusar. Você está repetindo e o teu bom desempenho é reflexo da punição aos alunos. Por outro lado, se ele passar todo mundo de ano, vai chegar na quarta série e os alunos não vão ter bom desempenho. E aí você vai punir pelo outro lado. O que nós queremos é a progressão com o aprendizado. E esse IDEB, Jô, isso que é importante frisar, esse indicador de qualidade, ele está sendo divulgado para todos os municípios e para todas as escolas públicas urbanas do Brasil. Por quê? Mas divulgado quer dizer o quê? É só informado ou é obrigatório? Obrigando realmente a fazerem isso? As provas nacionais são obrigatórias, são realizadas a cada 2 anos. E, por exemplo, agora no primeiro semestre de 2008, vão ser divulgados os dados de 2007. Toda a população brasileira vai poder comparar qual foi o resultado de 2005, que já foi divulgado, e qual foi o resultado de 2007. O que nós queremos? Nós queremos que a população fique comparando uma escola com outra, ou uma cidade com outra? Não exatamente. O que nós queremos é que a população compare um sistema educacional ou uma escola com ela própria. Ou seja, verificar se houve esforço do gestor público em melhorar a qualidade do ensino. Então, suponha que uma prefeitura, na escala de 0 a 10, ficou com um IDEB igual a 2, que é um IDEB baixo. Para você ter uma ideia, os países desenvolvidos têm um IDEB, nessa escala que nós criamos, igual a 6. Então, 2 é um IDEB muito baixo. É IDEB mental, quase, né? Mas se ele tiver em 2 anos apenas avançado de 2 para 2,5, de 2 para 3, isso é um salto de qualidade que vai indicar que em 10 anos aquele sistema educacional vai estar equacionado. Agora, como é que o Ministério consegue controlar tudo isso? E primeiro o seguinte, quer dizer, me parece, pelo que eu sinto, você também acha um absurdo esse sistema de ir passando o aluno de ano e quando chega no final ele sai com diploma e tudo bem. Me parece que você também acha isso. Olha, sem acompanhamento, avaliação... E quando eu... sem acompanhamento e sem avaliação. Sem acompanhamento, sem avaliação, não há como garantir que o aluno esteja progredindo adequadamente. Quer dizer, a avaliação tem que ser periódica, o acompanhamento do aluno, isso vale para as famílias, para os professores e para os dirigentes da escola, deve ser periódico, deve ser individualizado para garantir que toda criança aprenda. O que nós sabemos, e isso está atestado, é que toda criança é capaz de aprender. Essa menina que você registrou, aquele ditado, eu garanto a você, você olhando o ditado, você vê, não tem solução. Mas eu vi casos mais graves. Não, que tem solução, tem. Não, mas eu vi casos mais graves serem resolvidos em 3 meses. A criança, às vezes, precisa de uma orientação especializada, porque a dificuldade dela, muitas vezes, precisa de um apoio que não é comum aos demais alunos da sua turma. Mas, isso sem se falar em dislexia, uma série de exatamente, coisas que podem ocorrer. Há casos muito graves que são resolvidos em semanas ou meses e que colocam essa menina, por exemplo, em compasso com os alunos da sua turma muito rapidamente. Eu vou pedir para o William chamar a vinheta, que esse papo aqui com o ministro está muito bom, e eu quero continuar pedindo, inclusive, a alunos que estão na plateia, se alguém tem alguma pergunta pertinente aqui ao nosso papo para fazer para o ministro. Vai, William. Tenho aqui ao meu lado o ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, antes de perguntar se os alunos têm alguma pergunta pertinente aqui ao nosso papo, eu gostaria de abordar 2 assuntos. Um, sobre a greve dos alunos na USP, se há como haver algum nível de interferência do Ministério, porque me parece que pode se transformar numa coisa muito séria. E primeiro também sobre o salário dos professores, que é ridículo, tem que chamar de ridículo, que você entrega o chamado, vou usar um chavão aqui, o futuro do país, nas mãos de pessoas
que às vezes não podem nem se atualizar porque o salário não dá. E também, para falar, quando você falou da menina de 13 anos, de 12 anos, eu sei que a vontade de aprender é uma coisa mais forte do que qualquer dificuldade. Eu gosto de citar o exemplo da nossa queridíssima e valente ministra Marina Silva, que se alfabetizou aos 17 anos e fala, e tem um discurso, não um discurso político, não um discurso pronto, mas tem um vocabulário extraordinário, uma maneira de se expressar maravilhosa. Então, acho que o problema está realmente na forma de ensino. E perguntando de novo da greve. Bem, a Universidade de São Paulo, ela é uma universidade estadual, ligada ao governo do Estado de São Paulo, e como tal, não pertence ao Sistema Federal de Educação Superior. Eu sei, né? Mas quer dizer, é outro. Isso eu sei, mas eu digo, é mais um problema. É verdade. Que qualquer interferência federal, parece que é o governo federal querendo forçar a barra em cima do governo estadual. Mas desculpa que eu interrompi você, diga lá. Haveria alguma possibilidade do Ministério participar da solução se fosse requisitado? E não sei se é o caso. A situação está se estendendo por muito tempo. Houve uma série de problemas envolvendo o encaminhamento de algumas decisões do governo que, na minha opinião, foram até mal compreendidas pela comunidade, mas que também não recebeu as informações pelos canais adequados. Então há realmente um debate interditado, um diálogo interditado ali, que vai precisar ser recuperado. O papel da reitora, no caso, é essencial, porque ela tem que liderar a sua comunidade e estabelecer uma interlocução com o governo do Estado que preserve a autonomia da Universidade de São Paulo, ao mesmo tempo que dê garantias do seu pleno funcionamento. Então, me parece ali que a pessoa indicada para levar à frente um processo de negociação é a própria reitora da universidade e estabelecer um padrão de diálogo que garanta aos estudantes que a autonomia vai ser preservada, mas que, ao mesmo tempo, a autoridade da universidade também precisa ser preservada. Muito bem. Eu vou perguntar aqui aos alunos se tem alguma pergunta. Pode fazer, você que levantou, essa moça que levantou a mão ali. Você levanta, por favor, querida. Como é seu nome? É Cláudia. Eu gostaria de saber a opinião do ministro em relação à quantidade de alunos em sala de aula, principalmente no ensino fundamental, porque já visto, como o Jô falou, do salário que o professor ganha, e o mais agravante, a quantidade de alunos por sala que um professor tem que ministrar a aula e no que poderia mudar, né, o Ministério da Educação. Tá, muito bem. Bom, eu queria fazer referência à sua pergunta anterior sobre o salário de professor. Nós aprovamos uma emenda constitucional o ano passado, garantindo que a categoria dos professores é a única que vai ter um salário mínimo específico. Ou seja, o salário mínimo conhecido do Brasil vale para todos os trabalhadores, mas o magistério terá o seu próprio piso, que está sendo discutido agora no Congresso Nacional. Foi firmado um pacto em 1994 com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que à época estabeleceu o salário de R$300 a valores de 1º de julho de 94, o que atualizado pela inflação daria um salário mínimo para o magistério entre R$850 e R$900, em valores atualizados. É pouco, né, ministro? Como salário para inicial. Professor, porque o professor, eu acho que a função de professor não cabe se discutir em salário inicial ou em piso, porque a gente discute muito sobre piso salarial e nunca se fala em teto salarial, né? Quer dizer, é sempre nivelado pelo piso. Claro que é uma melhora brutal. Para que você tenha uma ideia, 40% do magistério hoje ganha menos do que isso. 40% do magistério. Então, é um absurdo. O que é um absurdo. Você tem que pensar que tem estados e municípios muito pobres, sobretudo na região norte e nordeste, com muita dificuldade de honrar um salário inicial muito superior a esse. Porque depois do salário inicial, é preciso regulamentar a carreira.
a progressão na carreira, por tempo de serviço, por titulação, por formação. Mas fazendo referência à sua pergunta, há todo tipo de problema, não só essa questão do número de alunos por sala de aula, mas, por exemplo, a questão dos turnos. Por exemplo, uma cidade rica como São Paulo ainda tem o chamado turno da fome, que é o turno entre 11 da manhã e 3 da tarde, para poder atender todos os alunos da rede. Agora, o governo municipal vem tomando providências para acabar com o turno da fome. Nós estamos em 2007. Isso acabou na Argentina no século XIX, no Uruguai no começo do século XX. Nós estamos enfrentando no século XXI um problema que foi equacionado nos países que avançaram na educação há mais de 100 anos. Então nós precisamos, em primeiro lugar, equacionar essa questão dos turnos, garantir que as crianças frequentem a escola, todos os dias letivos, possam ter no mínimo 4 horas de aula, garantir a presença do professor, porque nós sabemos que em várias escolas está faltando professor. Então nós estamos criando 1000 polos de formação de professor em todo o território nacional para interiorizar a oferta de educação superior em licenciatura e pedagogia. E a questão do número de alunos em sala de aula também é importante. Mais importante de tudo é garantir um professor motivado, um aluno disciplinado, que goste da escola, que se interesse pela escola e que possa ter garantido o seu direito de aprender. Na Coreia, Jô, nos anos 60, havia 60 alunos por sala de aula, até que o produto interno cresceu e eles puderam reduzir o número de alunos em sala de aula. E a Coreia viveu uma revolução na educação. O que nós precisamos ter em mente é que o mais importante é garantir um ambiente de aprendizado. E isso que está faltando no Brasil, tanto porque falta apoio às famílias, quanto porque falta apoio ao magistério. Então nós precisamos corrigir e reparar esses problemas para poder criar um ambiente escolar saudável. Mas, ministro, a gente sabe também que o professor, dependendo do professor, um aluno vai bem ou mal numa matéria. Tem alunos de matemática, por exemplo, de álgebra, que aquilo é um mistério para eles, que são matérias que o professor às vezes gosta de deter o poder, fazer aquilo mais misterioso do que é. É verdade. Né? Como acontece com o analista de sistema, que senta no computador, te dá a impressão. Filosofia. Eles querem é uma forma de deter o poder. Então, a qualidade do professor também é uma coisa muito importante, né? Porque o professor é que desperta a curiosidade do aluno, não é? Então, quanto melhor ele for remunerado, maior o interesse de pessoas de outras áreas de também serem professor. Porque hoje em dia, os grandes professores de faculdades, etc. e tal, estão lá não pelo salário, mas quase que por uma dedicação, por um dever de transmitir o que sabem aos alunos, né? Isso também eu acho que o salário influi nisso. Mais alguém pode perguntar? Primeiro você, depois aqui a moça. Como é seu nome? Roberto. Por exemplo, Sorocaba, o ensino fundamental, né, que é municipalizado, a demanda de escola é muito grande e a criança não precisa deslocar para outros bairros. Quando passa da 4ª série para a 5ª, já cai no federal e a demanda de escola é muito baixa e os alunos têm que ir para bairros distantes, né? E a prefeitura até cede ônibus para esse, mas a demanda é muito pouco e dificulta o aluno. Eu queria ver com o ministro, né, o que está sendo feito para mudar isso, né? Investimento tal qual ao municipal. Né, como... Você está falando do federal ou do estadual aí no caso? Não, municipal, por exemplo, do Sorocaba municipal... é municipalizado até a 4ª série. Certo. E aí, o investimento lá é muito grande, muitas escolas estão sendo inauguradas, já passando da 4ª série, da 5ª em diante, já cai para o federal. Estadual. Para o estadual. É estadual, né? Isso. E a demanda de escola é poucas, né? Eu queria ver o que está sendo feito para melhorar isso, né? São poucos problemas que você tem, eu estou vendo, para resolver. Diga lá. Pelas regras atuais, quer dizer, nada impede a prefeitura de ofertar ensino fundamental nos anos finais
dessa etapa da educação básica. Então, se o Estado não está oferecendo vagas adequadamente, cabe à Prefeitura oferecê-las. Porque a Prefeitura, tanto quanto o Estado, é remunerada por matrícula a partir de um grande fundo que foi constituído, chamado Fundo da Educação Básica, o chamado Fundeb. O Fundeb é um fundo que estados e municípios aportam recursos e retiram recursos pela quantidade de matrícula. Ou seja, é um estímulo a ofertar educação em todos os níveis. No caso da Prefeitura, ela pode ofertar educação infantil, em creche pré-escola, e ensino fundamental até o 9º ano ou 8ª série. Usando a Fundeb. Recursos do Fundeb. Fundeb é quem tem põe, quem não tem tira, digamos. Mas trocando em miúdos. A moça que levantou ali, por favor, seu nome? Oi, meu nome é Edna. Boa noite. Boa noite. Eu sofri muito com dislexia quando fui alfabetizada e um dos fatores da qualidade de ensino para o aluno é a dislexia hoje. Claro. E eu aprendi ao longo dos anos que uma coisa que facilita muito o aprendizado de quem tem dislexia é exatamente recursos audiovisuais. Isso. E hoje a gente sabe que esses recursos, pelo menos esse é meu conceito, nas escolas são pobres. Tem lá o giz, a lousa e o caderno. Existe uma mudança, um projeto de mudança para que esses recursos visuais sejam implementados, para que crianças que tenham, como eu tive, problemas na educação por conta disso, passem a não ter mais esse tipo de problema, melhore a qualidade de ensino. Ou como é que é, ministro? Eu gostaria de saber essa informação. Existe ou não existe um programa para esse tipo de dificuldade? Olha, uma das ações mais fortes do Ministério da Educação é justamente na área de educação especial. A Secretaria quase que faz um atendimento personalizado. Para que você tenha uma ideia do avanço, pela primeira vez, em 2005, nós garantimos que todos os alunos com deficiência visual inscritos no censo escolar, ou seja, informados ao Ministério da Educação, recebessem a coleção didática em braille. Isso nunca foi feito no passado. Nós criamos o primeiro curso superior bilíngue da América Latina, Libras e Português, no nosso instituto, no INES, lá no Rio de Janeiro. Então, há uma série de providências que estão sendo tomadas na área da educação especial, visando a inclusão, a educação inclusiva. Para nossa satisfação, nós provavelmente em 2007, ou mais tardar em 2008, faremos cruzar duas curvas importantes. A matrícula de alunos portadores de necessidades especiais na rede pública vai superar o número de alunos portadores de necessidades especiais atendidos em estabelecimentos especializados. Isso é uma prova do avanço da educação especial no nosso país, porque a inclusão desses alunos não apenas beneficia este aluno, beneficia todos os demais da escola pública, porque a convivência com a diversidade é uma parte importantíssima do aprendizado. Muito obrigado, parabéns pela sua pergunta. O ministro citou aí uma ou duas vezes da importância da participação dos pais na educação das crianças. Eu acho que é fundamental, eu acho que os pais é que são responsáveis realmente pela educação das crianças. Agora vem a pergunta maliciosa. Como é que um governo pode ser tão esquizofrênico a ponto de um Ministério como o da Educação estar na trilha certa de dizer que a responsabilidade da educação das crianças cabe aos pais e, de repente, uma forma subreptícia de se driblar a cláusula pétrea que tem na Constituição contra a censura, transformar uma indicação classificatória, ou seja, esse espetáculo é aconselhável para maiores de tal idade ou daquela idade, querer transformar isso não em aconselhável, mas esse espetáculo é proibido para essa ou aquela idade. Não é um certo paradoxo? Eu estou te botando agora no fogo contra o Ministério, que não tem nada a ver com você. Mas isso é um apelo que eu gosto sempre de fazer aqui, para que revejam um homem como o Tarso Genro, que é uma pessoa de uma clareza de pensamento
e de uma competência administrativa enorme que o ministro Tarso Genro tenha em vista que ele também sofreu com esse tipo de ditadura, como você também sofreu, e nós todos sabemos do perigo que é de se estabelecer critérios. Por exemplo, vamos botar aqui 2 critérios, vamos pegar um cientista como o Dr. Drauzio Varela, que é um notável, vamos dizer, se fizer, vamos escolher 2 notáveis. O cientista Drauzio Varela é um notável. Aí vamos pegar qualquer cardeal da igreja, que também é um notável, vai se posicionar a favor da pílula e o cardeal certamente contra. Então, para ver como é difícil, e os 2 são notáveis, quer dizer, os 2 são pessoas de reputação irretocável, mas prova como é difícil se estabelecer critérios. O que a criança deve ver aqui, ou o que o adolescente deve ver ali. O adolescente, inclusive, se não puder assistir num lugar, vai assistir em outro. Como eu acho graça naqueles pais que dizem, não, minha filha tem que chegar em casa às 10 horas da noite. Mas às 4 ela pode estar num motel tranquilamente com o seu namorado, porque fica uma preocupação de horário. Então, como eu acho muito difícil se estabelecer critérios, quem estabelece o critério, então, sei lá, eu pediria que se revisse essa posição, porque eu acho uma posição que contradiz as medidas do Ministério da Educação e o empenho do Ministro da Educação em botar os pais e mães encarregados da educação dos filhos, que é uma coisa que também está acontecendo menos, pelo que eu sei, a participação de pais e mães nas reuniões de pais e filhos nos colégios, que parece que a frequência dos pais tem sido cada vez menor e provavelmente em função de não haver a preocupação, porque o filho vai estar, de qualquer maneira, diplomado. Né? Não, são várias questões que você está colocando. Primeiro, a importância que é enorme da participação da família no acompanhamento do aprendizado da criança na escola. Quer dizer, participar dos conselhos escolares, conversa periódica com o professor, a reunião com a diretora ou com o diretor da escola é essencial para garantir o futuro das nossas crianças. O acompanhamento em casa é muito importante. Há uma preocupação hoje, que não é só do Brasil, é de todos os países, com a questão do acesso a conteúdos. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica profunda. Hoje você tem a internet com sites de todo tipo, né? E de livre acesso. E as crianças com 10 anos operam o computador muito melhor do que um adulto de 40. Conseguem vasculhar a internet e tudo mais. Há a questão da TV, que vai passar por também grandes transformações, não só porque a TV digital vai trazer um espectro muito maior, que vai permitir novos canais, inclusive o canal da educação está previsto no projeto do governo, o que significa dizer que nós estamos num bom momento para fazer uma boa discussão sobre isso. Eu penso, João, que ninguém quer a censura. Não há ninguém no governo, fora do governo, defendendo censura. O que há... Mas é uma forma de, ministro, é um perigo esse tipo de, sabe, de cunha que você coloca. E eu acho que você tem razão no sentido de que a evolução tecnológica é cada vez maior. E por isso eu acho que a evolução dos pais devia acompanhar. Quer dizer, a dedicação dos pais na educação dos seus filhos deve ser muito maior ainda. Quer dizer, não jogar essa responsabilidade para um grupo de jovens, alguns saídos apenas da universidade, que dizem, não, esse espetáculo é para tal idade, aquele é para essa, cena de sexo pode, se for suavizada com música. Não, isso tá na lei, eu não estou inventando nada, sabe? Isso é uma coisa, me desculpe, eu sei que você não tem, a rigor, não tem nada a ver com isso, como ministro, mas acho que tem a ver como cidadão. Né? Então, é uma coisa que a mim preocupa. Eu penso que é legítima a tua preocupação, porque se de um lado nós temos que garantir, de certa maneira, que as crianças estejam preservadas, de alguma maneira, e o papel da família, como você ressaltou, talvez seja o único possível num mundo tão globalizado e de tão livre acesso à informação, e sopesar isso com as decisões que estão sendo tomadas. Me parece
que a discussão que está sendo feita por ocasião dessa portaria, inclusive levou à suspensão dos seus efeitos. Exato. Até uma reavaliação da sua oportunidade. Eu tenho muita confiança no trabalho do Tarso, trabalhei com o Tarso Genro durante 1 ano e meio, ele foi ministro e eu fui seu vice-ministro durante 1 ano e meio no Ministério da Educação, e é um intelectual com grande clareza, vai saber... Não, e um administrador comprovado. Bom, aliás, ele sabe que eu tenho a maior admiração por ele, não preciso... Eu acho que ele vai levar a termo essa boa discussão e vai preservar todos os direitos individuais e também vai saber decidir um bom encaminhamento dessa questão. Foi um prazer conversar com o nosso atual ministro da Educação, Fernando Haddad. Eu também gostei, mas o ministro passou no teste com louvor. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.